Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Às mais 16 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Olha só, hein? Novembro, chegamos a novembro. Pouco menos aí de 60 dias, de 50 dias para a virada do ano, para a chegada de 2024. E aí eu pergunto, você colocou algum projeto em prática? Deu andamento em alguma coisa nessa sua composição, né, dos projetos de 2023? Na virada do ano você fez as suas promessas. Cumpriu? Fez o seu exercício, voltou a estudar, se tornou uma pessoa melhor, iniciou seus projetos, foi fazer aquele curso de especialização. O que você decidiu para a sua vida? Conseguiu colocar algum deles em prática? Se conseguiu, parabéns, você é um vitorioso. Se não conseguiu, tem 50 dias aí para iniciar, hein? Hoje é segunda, é um bom dia para iniciar os projetos, principalmente para quem não quer iniciar nada. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Convidado de hoje, Reginaldo do Nascimento, nos controles de direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Reginaldo. Bom dia, Márcio, né? Mais uma vez aqui, mais um início de semana. Às segundas-feiras de manhã a gente tem aí a missão de conversar, dar a opinião, fazer as reflexões sobre o que está acontecendo no país, no mundo, na América do Sul, compartilhar um pouco com quem nos acompanha aí o que é que está acontecendo de bom. E, infelizmente, a gente também tem que conversar sobre o que está acontecendo de ruim, né, no mundo, no planeta, na sociedade, de forma que essa reflexão traga aí oportunidades das pessoas mudarem o rumo das coisas ou entenderem diferente os assuntos debatidos. Mas é sempre uma alegria estar aqui, iniciar a semana com você, com o pessoal que nos acompanha. É sempre aí uma satisfação poder compartilhar aí com o pessoal. O pessoal tem tecido elogios à sua participação. Opa, professor Reginaldo, diretor Reginaldo está lá, que maravilha. Então, seja bem-vindo sempre. Opa, eu agradeço. Isso já vai dando ainda mais responsabilidade, né? Então. Aí a gente tem que ir se preparando um pouco melhor. É claro que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai, eu acho que ficando mais tranquilo, né? No começo a gente fica nervoso, oh meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque assim, a nossa intenção em estar aqui é contribuir com que as pessoas façam uma reflexão sadia daquilo que acontece ao nosso redor, né? Perfeito. Vamos às matérias do Virtual News, vamos à pauta do Virtual News dessa nossa segunda-feira. Principais notícias desse dia 13 de novembro de 2023. Tanques israelenses nos portões do principal hospital de Gaza, onde pacientes ficam presos no círculo da morte. Brasileiros que estão em Gaza chegam hoje ao Brasil. Enem está menos conteudista e mais interpretativo, dizem professores. Prazo para solicitar reaplicação do Enem 2023 começa hoje, segunda-feira. Emendas estaduais terão que destinar recursos para 128 obras em andamento. Mercado reduz previsão de inflação de 4,63 para 4,59 este ano. Aí, essas é a pauta do Virtual News de hoje, as matérias que nós vamos debater aqui. Vou colocar para o professor Reginaldo fazer análise. Agora, vamos às matérias, às manchetes, que não podemos deixar passar em branco.
para não passar em branco. Agência Reuters. Zelensky diz aos ucranianos para se prepararem para ataque inverno russo. Governo de São Paulo. Campanha de multivacinação do governo de São Paulo entra na reta final. A campanha se encerra agora, quarta-feira, hein? Quarta-feira, dia 15. R7. Geração de empregos pós-pandemia pode voltar a estaca zero se desoneração não for prorrogada. G1. Achou o fim de semana um forno? Veja até quando vai a onda de calor. Isto é, Massa e Milei batem boca sobre Brasil e Lula em debate. Broadcast. Petrobras. STF profere decisão favorável em julgamento de causa trabalhista. E Diário do Litoral. Criminosos fazem arrastão em praias de São Vicente. O Globo. Avião da FAB com grupo que deixou Gaza decola rumo ao Brasil. Jornal do Brasil. Mauro Vieira diz que não conhece embaixador de Israel após diplomata se encontrar com Bolsonaro. UOL Notícias. UOL Notícias. Onda de calor deve atingir mais de 1.400 cidades até terça-feira, diz IMET. Estadão. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Estadão. Emendas de comissão se tornaram um novo orçamento secreto. Diz Novo ao pedir suspensão do STF. Reginaldo, qual delas, nenhuma delas, todas elas? Fica à vontade. Tem coisas aí. Acho que a primeira coisa que é o maior destaque que a gente tem que falar, eu acho que é a questão do Enem, a questão dessa, né, que aí a gente deve aprofundar. Domingo, né? Ontem foi o segundo dia de prova. Isso sempre, né, deixa os jovens, né, os adolescentes bastante nervosos, porque toda vez que o nosso conhecimento é colocado à prova, né, o pessoal fica nervoso. E aí a análise, né, de pessoas que trabalham com o Enem há muitos anos, ou cursinhos, ou cursos preparatórios, ou as pessoas realmente que avaliam, né, o Enem desde que tem gente aí que está quase uma década dentro desse universo do Enem. Por incrível que pareça, é um universo inteiro, não é? As pessoas, elas se preparam para isso, elas dedicam tempo a isso, esforço, dinheiro, e aí você vê que... E aí as pessoas devem perguntar qual é a diferença quando se vem aí uma análise, a prova do Enem desse ano foi mais interpretativa do que conteudista, não é? Isso é interessante porque quando uma prova é interpretativa, ela exige mais como é que eu vou dizer para você, do caráter, daquilo que a pessoa percebe do mundo que está à sua volta, não é? O interpretativo é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. O conteudista não, é aquilo que está, eu decoro e reproduzo. Há uma diferença da percepção de mundo, inclusive. Dessas duas situações, que é o que a gente vai estar entrando mais na frente, sim. Falando a respeito. Foi interessante a tua explicação sobre essa questão do conteudista e na verdade, da realidade que o brasileiro acaba vivendo, né? Que o estudante brasileiro acaba vivendo. Chama atenção para a questão do orçamento, que já foi dito ali, para essa questão do orçamento, que está virando um novo orçamento secreto. 7,6 bilhões desse orçamento só vão direto para a comissão lá, que está analisando a questão. Isso aí é realmente... Por quê, né? Então, aí você vai vendo que... Eu acho que isso é uma análise que eu acho que a sociedade brasileira precisa começar a entender e a buscar um conhecimento mais aprofundado, né? A gente sabe que aí a gente tem o presidente da República, a gente tem o governador, a gente tem o prefeito, a gente tem os cargos executivos, que a gente, na maioria da cabeça das pessoas, é quem manda. E aí a gente sabe, quando a gente aprofunda na política, a gente sabe que não é bem assim, não é? O legislativo, nos 3 níveis de poder que existem, eles têm uma interferência, né, na condução também do país. Não se governa sozinho. Um prefeito, um governador, um presidente não governa sozinho. Ele precisa do parlamento, não é? Seja o Senado e a Câmara Federal, seja a Assembleia Legislativa ou seja a Câmara de Vereadores. Há questões
que precisa haver um diálogo entre esses dois poderes. E nem sempre as pessoas compreendem isso, nem sempre há uma compreensão da sociedade dessa intervenção que o legislativo pode fazer nas decisões que são tomadas na vida da sociedade e do peso que o parlamento ele oferece nessas decisões. Então é importante ficar de olho nisso, né? Por que tem esse chamado orçamento secreto, a questão das emendas impositivas, né? E mesmo, né, quem aprova o orçamento é o parlamento, não é? Quem aprova, quem manda, quem tem a função de estudar e mandar o orçamento é o executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente, não é? É essa staff. Mas o parlamento ele precisa aprovar esse orçamento que é enviado pelo executivo. E aí é nessa discussão dessa aprovação que aí acabam vindo questões ou penduricalhos não previstos, não é? Ou não entendidos claramente pela sociedade. Vamos pensar de uma forma muito positiva, de uma forma de confiabilidade, e entender que, verdadeiramente, é por uma boa causa. Embora algumas manchetes, alguns processos, algumas decisões, alguns escândalos mostram que, mesmo nas melhores intenções, existem também as piores das expectativas, né? Então, vamos colocar isso. Mas que não é nada salutar essa questão de orçamento secreto, de emendas que são direcionadas, é preciso transparência. Porque no frigir dos ovos, quem está na outra ponta sofrendo é o brasileiro, né? É a população, falta saúde, né? Falta educação, falta habitação, está faltando tudo isso. E de repente a gente enxugar uma máquina, se tiver mais seriedade com o orçamento, as coisas melhoram. Campanha de vacinação, quarta-feira encerra, importantíssimo, as pessoas parecem que estão deixando de se vacinar. Nós falamos aqui sobre sobras de vacina do Covid, um prejuízo enorme, né? E as pessoas parecem que não estão entendendo o que é a vacinação, Reginaldo. Então, e aí a gente, não sei se o pessoal tem percebido, está vindo uma outra onda de Covid, não é? Aqui próximo da gente, Itanhaém, parece que teve uma onda, inclusive escolas fechadas. Agora, mês passado, não é? Santos parece também que tem voltado uma onda de Covid. Né? Eu vi um pessoal que diz, eu fui na Santa Casa, estava um negócio impossível, muita gente com sintomas gripais ou sintomas de Covid. E aí a gente se pergunta por que as pessoas elas resistem, não é, à vacina, se é comprovadamente algo que previne, que evita complicações mais graves de doenças. E aí não é só Covid, né? A gente sabe que isso acabou reverberando, nessa onda contra a vacina, reverberando em outras vacinas das quais o Brasil era referência, né, no mundo todo. Né? E aí a gente vê doenças que estavam erradicadas há décadas, né? Começam a apontar, né, com situações dentro do país, e isso é preocupante, não é? Então é uma questão de responsabilidade com a própria vida, com a vida das crianças, com a vida das pessoas, não é? Então a gente precisa recuperar. E aí está a diferença, a gente fala de novo a diferença entre interpretar, né, a interpretativa, e o conteúdo, né? E o conteúdo. Conteúdo, a gente reproduz aquilo que se fala. Interpretação, a gente avalia aquilo que é falado, a gente escuta, a gente entende e a gente cria uma opinião própria. Essa é a grande diferença entre essas duas realidades que nós, né, somos chamados a realizar no nosso dia a dia. A gente só vai reproduzir discurso, ou a gente vai interpretar a realidade, vai tomar decisões e vai formar opiniões. Isso é muito importante. E a vacina, infelizmente, acabou sendo mais a reprodução de um discurso anti-vacina, sem respaldo científico, não é, ou de conhecimento real. Não é? É um discurso anti-vacina vazio, que infelizmente as pessoas acabam reproduzindo e aí põe em risco a vida de uma sociedade inteira, não é? Perfeito, não, realmente essa questão, criou-se uma aversão, né,
por conta de várias situações, se são fake news ou se não são fake news, não é o caso. O que preciso é esclarecer e voltar à confiança vacinal. Sim. Essa Sim. confiança vacinal que é importante. É importantíssimo. O que você falou a respeito disso. Bom, para finalizar, Massa e Milei batem boca sobre o Brasil e Lula em debate. Olha só, Brasil figurando na eleição da Argentina, né? Já pensou se os Estados Unidos figuram na eleição do Brasil? Acho que ninguém ia gostar, né? Ninguém ia gostar, né? Ficaria bom tom? Alguém quer o Putin? Opa, lá no Brasil eu vou injetar, vou fazer alguma coisa, não vou ajudar. Alguém quer o pessoal, o Xinjiang, o Kipim lá da Coreia, do Norte, apontando? Complicado, né? Eu talvez não com todo o conhecimento que eu precisava, mas uma coisa que eu acho que o Brasil precisa entender, eu acho que principalmente a classe política, os momentos de eleição, nós sabemos disso, que nós passamos por isso o ano passado, né? 2 vezes a cada 2 anos, né? A gente passa por isso. São momentos de muita fragilidade, inclusive do tecido social, porque, né, está em ebulição as forças contrárias dentro do país, né, que querem buscar o comando desse país. Então é muito difícil você entender que um país, por mais protagonismo que tenha, nesse momento de eleição, tenta intervir dentro de uma outra nação, esse momento tão delicado de decisão da própria nação, né? Mas assim, eu vou dizer para você, pelo pouco que eu acompanhei, pelo que eu li sobre as eleições, não é só a questão do Lula se intrometendo ou estando lá dentro desse debate ou dentro dessa discussão nesse momento político da Argentina. Infelizmente, né, teve um episódio do Eduardo Bolsonaro, que estava lá e que foi discutir sobre os temas da extrema-direita, a questão de armamento, inclusive uma situação que ficou constrangedora para ele, né, num canal da Argentina, ou seja, essa discussão que estava no Brasil está se levando para dentro da Argentina, que já tem os próprios problemas. Parece que a eleição brasileira se estendeu para a Argentina. Não é? De acordo com as manchetes, enviando recursos, o outro indo participar de campanha de cor presente, quer dizer... Não é? Então isso é muito complicado, né? Eu faço votos de que a população argentina, o povo argentino, ele consiga alcançar a clareza, não é? A sabedoria, o discernimento diante de toda essa situação, não é, conturbada, no momento da eleição, no momento do voto, possa fazer a melhor escolha com consciência, não é? Salvo engano, é de senador? Não, deputado, né? Bolsonaro, deputado. Quando nós temos agentes públicos, uma coisa se Fernando Henrique Cardoso decidir ir lá para a Argentina e participar do pleito lá, ajudar no pleito, ter um favorito. Fernando Henrique é ex-presidente. Outra coisa é quando você está no mandato, no exercício do mandato. Porque você nunca leva só a sua imagem, você atrela a imagem de um país. Sim. Isso é muito... péssimo. Isso é extremamente complicado. E aí a gente não pode deixar de avaliar que a Argentina, dentro do Mercosul, dentro da América do Sul, é um país importante, não é? A gente sabe que quando a economia argentina ela vai mal, não é? Reflete em toda a questão econômica do bloco, né, do Mercosul e da região nossa que nós estamos inseridos, que é a América do Sul. Então, isso, né, é por isso também esse interesse do Brasil nas eleições argentinas. O que talvez seja temerário ou seja equivocado é essa intervenção ostensiva, não é, do Brasil, da política brasileira dentro da política argentina. Meus irmãos, Brasil. Ana Clara pediu um intervalo, vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta, perfeito? Vamos dar um rápido intervalo, pouca coisa, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta? Estamos de volta, 10 horas mais 37 minutos. Vamos para as matérias do Virtual News. Vamos para a pauta do Virtual News? Vamos lá. Vamos lá. Principais. Sim. Maria Clara está bem me lembrando aqui. Isso foi muito bom. Acho que essa questão da lembrança é espetacular. Vamos estar falando da questão de Gaza.
né, que tem situação de brasileiros voltando, nós estamos falando também na matéria, mas nós vamos falar agora do avanço das tropas israelenses do exército em Gaza, que se aproxima do hospital de Gaza, né, que vem passando por uma situação dificílima, sem energia, sem condições. Vamos estar falando a respeito. As informações são da agência Reuters. Tanques israelenses nos portões do principal hospital de Gaza, onde pacientes ficam presos no círculo da morte. Forças israelenses chegaram hoje, nesta segunda-feira, aos portões do principal hospital de Gaza, o principal alvo de sua batalha para tomar o controle da metade do norte da faixa de Gaza, onde médicos disseram que pacientes, incluindo bebês recém-nascidos, estariam morrendo por falta de combustível. O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qida, que estava dentro do hospital Al-Sifa, disse que 32 pacientes morreram nos últimos 3 dias, incluindo 3 bebês recém-nascidos, como resultado do cerco ao hospital e do corte de energia. Pelo menos 650 pacientes ainda estão lá dentro, desesperados para serem evacuados para outro centro médico, pela Cruz Vermelha ou alguma outra agência neutra. Israel diz que o hospital fica no topo de túneis que abrigam um quartel-general dos combatentes do Hamas, que são os culpados pela situação de usar pacientes como escudos, e o Hamas nega. Reginaldo, não vou falar que é simples assim, porque na verdade não é simples assim, mas o que acontece é que pessoas inocentes estão morrendo. Simples assim. Então, quando a gente fala sobre guerra, a gente tem que entender, eu acho que, quando eu comecei a vir aqui, foi logo que começou, essa campanha Israel-Hamas, essa guerra entre os dois grupos, o governo israelita contra o grupo Hamas, que comanda a faixa de Gaza. E aí eu já dizia lá no início eu dizia, em guerra não há vencedores. Quando você vê a quantidade de vidas perdidas, de famílias destruídas, dos dois lados, é claro que quem está sofrendo mais, isso está nítido, isso está escancarado. O que está acontecendo em Gaza é um massacre, gente. Não dá para você dizer outra, Porque assim, a última vez que nós tínhamos falado, já estava chegando em 10 mil mortos. Agora já deve ter passado dos 10 mil. Mas, passando dos 15, né? Então, mas aí você vai ver a relação de quem morre de palestino israelense, 80 a 20%. Morre 20% de israelense, 80% de palestinos. Na grande maioria dos palestinos inocentes, crianças, idosos, aquela pessoal fugindo, dessa situação de conflito, bomba, voando na cabeça das pessoas. Então, quer dizer, é uma situação, para mim, no meu entender, isso é vexatória para o mundo. É vexatória para o mundo. O mundo não conseguir realmente construir um diálogo para minimizar a situação. Reconhecer o conflito é uma coisa, Existe ali um problema que precisa ser resolvido entre o grupo que comanda a faixa de Gaza, que é o Hamas, e o governo israelense. Está ali, tem um conflito. Agora, você olhar o que está acontecendo em relação aos inocentes, E aí ficar numa discussão rasa. Então isso significa que a vida do palestino vale menos do que do israelense, ou a vida do palestino vale menos do que a minha, que sou brasileiro, que estou bem distante do conflito. Então, quer dizer, qual é o valor da vida? Então, vida tem valor? Preço? Tem preço. Dá para se mensurar essa aqui valia? Essa é a grande discussão. Então, é importante que os grandes líderes do mundo encontrem um caminho para minimizar o sofrimento daquela gente, Tá certo, tá ali, tá reconhecido o conflito. Mas só que no meio desse conflito tem muita gente inocente perdendo a vida. Crianças, idosos, que sequer conseguem fugir, sequer conseguem fugir diante do caos que está naquela região. Então, você fica triste, Aí você vê, Israel, para justificar um movimento militar, cerca um hospital, porque diz que ali é o... quartel-general, E aí, é claro, vem as reflexões. Será que é verdade? Será que é mentira? Porque Israel diz que é, Hamas diz que não é.
não é? Mas no meio disso, do é e do não é, eu tenho um hospital sitiado com 600 pessoas que vão morrer se não tiver realmente uma intervenção real. Você disse bem, né? É ou não é? Se é ou não é, a questão é que pessoas inocentes estão morrendo. Ah, mas realmente é o quartel-general. Mas pessoas inocentes estão morrendo. Pô, não era o quartel-general. E pessoas inocentes morreram. Quer dizer, em qualquer uma das situações, pessoas inocentes estão morrendo. Entendeu? E aí, volto a dizer, numa guerra não há vencedores. Não existe vencedores. Não existe, não adianta. Eu acho que está na hora do mundo, né, das pessoas no mundo inteiro fazer essa reflexão. Seja a guerra que for, guerra não há vencedores. Guerra nunca é a melhor saída, né? Nunca é a melhor saída. Nunca. Lógico, o soldado, quando vai à guerra, ele entende o iminente risco de perder a vida, né? Mas o civil não está lutando contra ninguém, muito pelo contrário, está tentando sobreviver, tirar sua própria vida em meio a escombros, em meio à falta de energia, em meio à falta de água, em meio à falta de tudo, né? Inclusive falta de saída, lugar para sair. Né? Nem isso. A passagem foi aberta, foi fechada, foi aberta, foi fechada, foi aberta novamente e parece que vai ficar fechada, não vai abrir tão cedo. Então, mas mesmo quando é aberta, tá lá o pessoal fugindo, cai uma bomba, não é? Atingem, porque está fugindo em ambulância, lá tinha terrorista fugindo em ambulância, ataca a ambulância. Difícil, muito difícil. Bom, por falar nessa dificuldade, né? Graças a Deus, os brasileiros estão retornando, os brasileiros que estavam na Palestina, mais de um mês de conflito, os brasileiros estão retornando ao país, né? Depois de toda uma tratativa, depois de todo um trabalho, depois de tudo envolvendo embaixadas, envolvendo governos, ajuda daqui, ajuda dali, toda a estrutura preparada para receber esses brasileiros, para trazê-los de volta e repatriar aqui no Brasil. Isso aconteceu, decolaram ontem, nós temos as informações, vamos falar a respeito disso, na matéria que veio da Agência Brasil. Brasileiros que estavam em Gaza chegam hoje ao Brasil. Os brasileiros e seus familiares palestinos que deixaram a faixa de Gaza chegam nesta segunda-feira, dia 13, ao Brasil. O governo federal já tem uma operação de acolhimento pronta para o grupo, como atendimento médico e psicológico e regularização de documentos. Ao chegar em solo brasileiro, os repatriados receberão apoio psicológico, cuidados médicos e imunização e terão um período de repouso em Brasília, em alojamento da Força Aérea Brasileira, a FAB, antes de se deslocarem para outras cidades do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, está sendo mobilizada para oferecer aos repatriados os cuidados em saúde necessários logo no momento de desembarque em Brasília. A oferta no momento da recepção envolve cuidados psicológicos e clínicos, incluindo urgências e emergências que possam surgir. A equipe será formada por 5 profissionais de saúde, um médico, um enfermeiro e 3 psicólogos. Além disso, será disponibilizada uma ambulância SAMU-DF, tipo UTI móvel, com médico e enfermeiro, se houver necessidade de atendimento especializado em uma unidade da rede de saúde, explicou a pasta em resposta à Agência Brasil. Ao chegarem ao Brasil, também será feita a regularização migratória pela Polícia Federal e a emissão de outros documentos que permitam acesso a serviços públicos e ao emprego. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, algumas pessoas têm familiares no Brasil, enquanto outras serão acolhidas em um local no interior de São Paulo, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O grupo A Caminho do Brasil tem 22 brasileiros de nascimento, 7 palestinos naturalizados brasileiros e 3 palestinos familiares próximos. Dos 32 repatriados, 17 são crianças, 9 mulheres e 6 homens. As informações são da Agência Brasil. Aí, voltando para esses, o pesadelo se encerrou. Agora foi iniciar a vida no Brasil, retomar, voltando à pátria, os que são repatriados, aqueles que vão ser recepcionados, né, os que são parentes próximos que vêm, palestinos que vêm agora para o Brasil, esses estão sendo recepcionados e com certeza para eles a vida começa novamente. Depois desse terror todo, começa a vida novamente. Aterrissou no Brasil, solo seguro. E aí é uma coisa que eu acho que a gente deve trazer para reflexão, né, Márcio? É que esse último grupo, porque assim, não foram os únicos, né? Eu acho que foram 1.500, foram né, 1.500 ou 1.700 brasileiros repatriados desde o início. Tivemos saído com facilidade. Esse último grupo de 32 pessoas,
e criou-se até uma polêmica por causa da dificuldade ou da demora, né, de acontecer a repatriação desse pessoal. Aí a gente deve entender que ali tem outras questões envolvidas nesse grupo, não é? Porque, assim, são brasileiros natos, aí o próprio reportagem diz, são 22 brasileiros natos, se eu não me engano, 7 ou 9 são palestinos naturalizados brasileiros e 3 palestinos de fato que estão vindo ao Brasil porque são parentes próximos desse grupo. Perfeito. Então, quer dizer, aí isso dificulta, né? Porque a Israel tem o controle, todo mundo sabe, tem o controle de quem entra e quem sai da faixa de Gaza, diante, né, da situação conflituosa que eles estão vivendo, né? E aí o medo é que alguém se infiltre nesses grupos que estão, né, saindo da faixa de Gaza, e consiga sair dali, né? O pessoal do grupo do Hamas, principalmente, eles têm esse medo. E aí nós sabemos do poder político e bélico que tem o Israel naquela região, então eles controlam até as formigas, eu acho, que saem dali, né? Então, quer dizer, então, por conta dessa especificidade desse grupo, então houve realmente, as negociações tiveram que ser mais intensas, a relação diplomática do Brasil, né, com Israel, o próprio Egito teve que entrar nessa negociação diplomática para tentar, Estados Unidos, né, não é? Por quê? Porque sai de Gaza, vai para o Egito, do Egito, não é? É que não é direto de Gaza para o Brasil, não é? É toda uma logística construída nessa diplomacia para que essas pessoas saiam com segurança e possam voltar para o Brasil. Graças a Deus, deu tudo certo. Não é? Deu tudo certo, né? Aconteceu, eles estão, né? Já estão no avião, já decolaram. Chegam hoje 11h30 da noite. Isso, aqui no Brasil, né? A gente fica feliz, né? Porque mesmo com toda a dificuldade, o desfecho dessa novela, ela foi, né, satisfatória, né? Principalmente para eles que conseguiram sair daquele horror que deve estar a faixa de Gaza. Mas aí a gente tem que, né, entender, né, algumas minúcias dessas situações internacionais e principalmente quando envolve conflito, né? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O conflito está estabelecido. Eu entendo o conflito. Ele está estabelecido, ele existe, ele é real, não é? E aí não é fácil você negociar no momento de conflito, não é? Não é fácil. O que a gente quer é que as coisas que elas precisam ser resolvidas, elas possam ter o mesmo fim, não é, satisfatório que teve aí esse grupo que agora está voltando para o Brasil. O número que você é realmente espetacular, você tem uma memória muito boa. 17 crianças, são 9 mulheres e 6 homens. Então aí a gente já tem uma ideia, né? São 17 crianças que estavam vivendo aquele momento de dificuldade, terror brasileiros que estão vindo para o Brasil. Agora você imagina os palestinos que lá estão vivendo todas essas situações. 10h mais 51 minutos. Vamos falar agora da prova do Enem, né? Enem, que foi ontem a segunda prova do Enem, né? E teve toda uma situação aí, redução e tudo mais. Mas é a prova do Enem esperada por todos os brasileiros estudantes aí, né? Que querem ingressar e querem continuar os seus estudos. Vamos com as informações que vêm da Agência Brasil, a prova que aconteceu ontem, domingo. Enem está menos conteudista e mais interpretativo, dizem professores. Mais de 2,6 milhões de estudantes enfrentaram ontem 90 questões de ciências, da natureza e da matemática no segundo dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023. Para 2 professores ouvidos pela Agência Brasil, a prova desse ano foi mais interpretativa e menos conteudista. O diretor de Ensino Médio e Avaliações do SAS, Plataforma de Educação, Caio Lavor, avaliou que a prova foi mais fácil por ter cobrado menos assuntos técnicos. Caíram mais questões com contexto que tem relação com o cotidiano dos alunos. Então foi uma prova mais fácil do que nos anos anteriores, apesar de não tão mais fácil. Para Caio, os últimos 3 anos o Enem está se transformando em uma prova mais conteudista e menos interpretativa. O aluno era cobrado a memorizar muitas fórmulas, conhecer disciplinas e temas de forma mais profunda, saber as exceções de algumas regras bem específicas.
A prova está ficando mais conteudista e tradicionalista, analisou. Para ele, neste ano de 2023, houve uma mudança em relação aos três últimos anos, retomando uma tradição do Enem, que é de ser uma prova mais interpretativa. A principal consequência do tipo da prova é que ela vai selecionar perfis diferentes de estudantes que vai ingressar no ensino superior. Uma prova mais interpretativa valoriza habilidades mais socioeconômicas e o senso crítico, a capacidade analítica, a empatia. Já a prova mais técnica, o conteudista, valoriza mais a resolução de problemas que precisam de uma base técnica mais ampla. O professor de Química do Colégio MOP, Vinícius Carvalho, de Paula, teve a mesma impressão de que as questões priorizam a interpretação em vez do conteúdo específico das disciplinas. A minha impressão é de que a prova estava com um nível menos conteudista, um nível menos difícil e mais interpretativa. Quem teve calma e fez uma boa leitura conseguiu fazer uma boa prova. Basta o estudante observar o enunciado das questões que ele podia ver a resposta dentro do enunciado. Poucas questões de cálculo, apenas 3 questões envolvendo o cálculo, que eram mais desafiadoras, afirmou. Já o professor de matemática Lucas Borgesan, do curso do Enem gratuito, avaliou que o Enem manteve a tendência que ele tem observado de se tornar cada vez mais uma prova no estilo conteudista, apesar de ter percebido a prova de matemática mais fácil este ano. As questões foram muito bem formuladas, o que ajuda na resolução. No primeiro dia, sim, foi mais interpretativa, mas isso também tem relação com a própria natureza das disciplinas. No meu balanço de 9 Enems na bagagem, estou percebendo que o exame está caminhando para cada vez mais ser conteudista como uma tendência e com melhor formulação das questões. Reginaldo, dentre outros mistérios, você também é diretor de uma escola técnica, né, em nível médio. Quando a gente fala na questão interpretativa, me chama a atenção, porque interpretação, como é que eu vou analisar a sua interpretação, se ela está correta ou se ela está errada? Quando nós falamos de matemática, ela é tecnicamente exata, ou está certo ou errado. O meio certo, ele aplicou a fórmula, mas errou ali na hora de colocar o positivo e o negativo, então um detalhe que ele esqueceu. Você observa toda uma construção de raciocínio e essa situação. Numa prova interpretativa, como é que eu vou discutir o seu raciocínio? Como é que eu vou entender o certo ou errado? Como é que eu posso quantificar isso? Ou, na verdade, eu estou totalmente errado aqui e as coisas não têm nada a ver. Então, primeiro a gente tem que avaliar a prova do Enem, que ela é dividida em 2 etapas, não é? A primeira etapa foi no domingo anterior. Mais humanas. Que foi, né, humanas, aí códigos de linguagem, e aí a questão realmente mais... realmente ela é voltada mais para uma interpretação. Como é que você vai avaliar uma prova de exatas, não é? Então, quer dizer, foi matemática e ciências da natureza. Como é que você vai avaliar uma prova de exatas, ela sendo uma prova interpretativa? Porque as exatas é aquilo, né, gente? O próprio nome diz, né? Ou você errou ou você acertou, não é? O que eu entendo quando, né, vem aí, aí o pessoal que vai avaliar, ela é interpretativa a ponto de quê? A construção da prova. Então, eu construo o problema de forma que eu tenho maior facilidade de interpretar aquele problema para fazer a resolução da situação apresentada. A maneira que se constrói as questões, ela permite ao aluno trazer para a realidade dele aquele problema e aí pensar a resposta que ele vai dar, não é? Resolver aquele problema. Isso facilita quando você permite, quando aquela prova ela dá ao aluno a possibilidade de fazer uma interpretação e trazer para a realidade dele. E aí você tem que pensar num país em que é de dimensões continentais, não é? Os problemas que eu vivo aqui não é o mesmo problema vivido na Amazônia, não é o mesmo problema vivido no Pantanal, né? Sim. Então, como é que você constrói uma prova a nível nacional, não é? Que a pessoa lá na sua realidade ela pode ler a questão, interpretar, trazer para a sua realidade e conseguir resolver o problema apresentado. Eu acho que essa é a discussão, não é?
você dá uma liberdade ou você dá uma flexibilidade àquela questão, à formulação naquela questão, de que cada um, dentro da sua realidade, pode pensar o problema e chegar à solução dele. Só para exemplificar essa questão que você falou, quando há uma estiagem aqui no estado de São Paulo, as pessoas se preocupam com a questão da água na torneira, há dificuldade. Quando nós estamos enfrentando uma estiagem no norte, na Amazônia, que não é somente a falta de chuva e a falta d'água, incide diretamente no transporte da região. Os rios acabam baixando o seu nível e ficando, muitos deles sem condição de navegação. É bem isso. É isso, entendeu? A falta de água aqui interfere de uma forma. Ninguém deixa de ir para um lado e para o outro. Lá, interfere direto no transporte. Entendeu? Então, quer dizer, eu entendi, né, o que eu entendo quando vem essas reflexões do pessoal que está bastante envolvido com o Enem, é isso. Então, quer dizer, você tinha uma prova conteudista, ou seja, ela era muito técnica, não é? Ou seja, não deixava espaço para interpretação, ou você entendia aquilo. Agora, quem é que faz as provas de um Enem? As pessoas geralmente estão nos grandes centros. Né? A realidade de vida delas, a experiência de vida delas é uma realidade de grandes centros, não é? Elas geralmente não têm uma clareza maior que nem dessa realidade que está vivendo na Amazônia, ou no Pantanal, ou no sertão nordestino, não é? Ela não tem, ela vive num grande centro. Então, quando a pergunta ela é muito técnica, ela acaba, o espaço de interpretação dela ela se torna tão mínimo que talvez para mim seja fácil responder aquela questão, porque geralmente eu estou vivendo dentro daquela realidade de quem construiu aquela questão, né, que vive nos grandes centros. Agora, quem vive nessas especificidades dentro de um país que é de dimensões continentais, para eles talvez, quando essa prova é muito técnica, para eles fique mais difícil a resposta ou encontrar a resposta dessas questões. São avaliações, né, que aí, é claro, você tem que buscar, né, o entendimento disso cada vez mais, porque se é uma decisão do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação é um órgão de Estado, não é? Hoje quem está ministro da Educação é o Camilo Santana, não é? Hoje quem está, hoje é ele, não é? Amanhã é outro, aí se mudar o governo... Só que eu acho que é um dos maiores problemas no Brasil as instituições de Estado, né? Sejam os ministérios em nível nacional, sejam as secretarias estaduais em nível estadual, sejam as secretarias municipais em nível de município, elas não pensarem enquanto instituição de Estado. Eu preciso construir uma base. Eu tenho uma linha, não é, política, uma linha ideológica. É claro que eu vou impingir isso, se eu for governar, eu vou impingir isso nas diversas secretarias que existem. Ali um pouco da minha identidade, daquilo que eu acredito. Mas não pode ser tudo. Você me chamou a atenção, Edinaldo. A gente sabe que o Enem é um exame de seleção. Isso é sine qua non. É um exame de seleção. De que forma eu quero selecionar? E o que eu preciso? Qual o objetivo de Enem? É selecionar os melhores. Vou tirar os melhores. É selecionar os mais preparados, os que apresentem melhor conteúdo nesta prova, para que se ingressem na opção que o governo dá, ou seja, as melhores cabeças, desenvolvendo para que o país tenha os melhores profissionais. Essa é a pergunta, né? Então, a questão do Enem. A maioria que participa e uma minoria passa. Ele é seletivo. Qual é o objetivo? Qual é o perfil do estudante que está se buscando no Enem? Qual é a situação que o governo quer para que ocupe as faculdades? Ocupe essas vagas. Porque quando você falou na política de Estado, é bem isso. O que o Estado quer daqui a 2, 4, 6, 8, 10 anos? Essa é a grande questão, em que essa reflexão deve partir da sociedade, não é? Porque quem é a medida do governo? Quem é a medida da política? A sociedade, não é? Se a sociedade ela entende o que está acontecendo, e aí ela vai cobrar, não é? Olha, está faltando uma política de Estado, não é?
nós estamos vendo que aquilo que deveria ter um alicerce, deveria ter, não é, uma base, uma formação mais sólida, ela não existe. Por quê? É do jeito que quem chegou hoje está fulano como ministro da educação, é desse jeito. Eu vou falar sobre o néctar das flores. Pronto. Não é? O próximo, eu quero falar sobre a curvatura do rabo do jacaré. Pronto. Isso é ruim para a sociedade. Isso é ruim para a sociedade. É por isso que é importante entender que essas instituições, elas são instituições de Estado. A pessoa que está lá à frente dessa instituição, ela está a serviço de algo ou de alguém, que é uma sociedade, não é? E a medida disso precisa sair da sociedade. Então a gente precisa encontrar isso aí. E aí, por isso, eu tenho os estudiosos, eu tenho as pessoas que se debruçam mais efetivamente sobre essas questões e que elas têm opinião formada e que isso poderia ajudar a sociedade. O problema, talvez o maior problema que nós estejamos vivendo hoje, Márcio, é a questão das fake news. É a questão, é a opinião da pessoa rasa, sem nenhuma base de estudo, de entendimento do assunto. Eu acho, né? E aí vai o achismo e isso prolifera, né? Nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, como verdades absolutas, e aí aquelas pessoas que se debruçam anos sobre o assunto perdem espaço para essas opiniões rasas. E um enfrentamento com essas situações feitas para justamente depreciar. Você está entendendo? A sociedade precisa tomar muito cuidado com isso. As pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, não é? E em desvalorizar pessoas que estão que nem. Tem um rapaz aí que ele, né? 9 anos que ele acompanha. Gente, 9 anos que ele acompanha edições de Enem. Então, quer dizer, ele viu, não é, os altos e baixos do Enem, os erros e os acertos. Ele avalia isso, ele tem um know-how. Eu posso até talvez não concordar com tudo, mas eu não posso negar o know-how, né? Não é? Eu não posso, né, a profundidade do que ele compreende do que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Então não dá para eu pegar a pessoa ali emitiu uma opinião rasa e jogou na internet e eu achar que a opinião dele é mais importante ou mais fundamento do que o cara. Visão diferente, sim. Não é? Mas talvez ele traga ali um ponto de vista que pode melhorar, né, a discussão. Mas eu não posso levar aquilo como verdade absoluta. Nós temos 2 situações do Enem. Aqueles que são aprovados e aqueles que não são aprovados. A maioria não passa, não fica ali na nota de corte, não vai passar. É lógico, apenas os mais preparados acabam, que é uma questão de preparação, né? Os mais preparados acabam acessando. A minha questão, eu chamo a luz para a questão daqueles que não conseguiram passar no Enem. Aqueles que chegaram muito próximos e aqueles que ficaram muito distantes. Então, a minha visão, como quem olha para a sociedade e quer uma sociedade melhor, entende que aos que passaram, é outra vida que segue. Aos que ficaram, a preocupação do Estado em observar onde é que foi o erro. Onde é que foi a omissão do Estado. Até que ponto o Estado é responsável por esses que não conseguiram alcançar. Que eu entendo, inclusive, que essa deveria ser uma das linhas do Enem, não é? Ou seja, há uma tabulação desses resultados, esses dados todos, não é? Dessa radiografia, né? Isso, seria. Então, aonde os alunos estão tendo mais dificuldades, por que essas dificuldades acontecem? Isso, inclusive, deveria impactar no planejamento da aplicação de recursos públicos, não é? Na observação das disciplinas, da grade curricular. Qual é o comportamento dessa juventude? E aí você pensar educação a nível nacional, e aí nós voltamos numa dimensão do país, de dimensões continentais como é o Brasil, de realidades completamente diferentes uma da outra, não é uma tarefa fácil. No entanto, o Enem pode ser usado como uma ferramenta, um instrumento para mostrar a realidade do ensino. Não é? O que de fato esses jovens estão aprendendo. Bom,
Eu não consegui, eu não fiz Enem, na minha época não tinha esse, eu acredito que você também não fez Enem. Não, eu estava começando. Não tinha. Eu me formei no ensino médio em 93. Acho que o primeiro Enem foi em 96, não me lembro agora. Acho que no estúdio aqui, o único que fez Enem foi Maria Clara. Maria Clara, você quer falar um pouquinho a respeito da dificuldade do Enem? Foi difícil? Muito difícil? O ambiente? Então, mais nervosismo? Então tá bom, mais nervosismo do que... A gente não pode esquecer que toda vez que nosso conhecimento é colocado à prova, a gente vive um estágio de pressão, não é? Que não foge do nosso cotidiano, e isso traz esse nervosismo. Isso é comum a qualquer pessoa. E olha, na situação de Maria Clara, foi tirada toda a pressão dela, né, em questão do Enem. Tem que passar, não se criou essa expectativa lá. Fica à vontade, está começando a sua carreira, tem muito chão pela frente, vai estudar o conteúdo, porque a gente sabe que chega à beira de estresse total, e isso é muito preocupante, né? Então nós temos o aluno que está enfrentando uma coisa nova, ele está sendo mensurado, né, em relação aos outros, tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão de procuração. O meu futuro depende disso. Depende, mas se não foi esse ano, tem um próximo. Aprenda e siga. Então tem toda essa questão psicológica também que envolve. E principalmente essa opção de observar os resultados. E daí você tem uma radiografia do que o país é em educação. 2.600.000 nessa prova. E a gente sabe que as vagas, embora a gente tem um número muito interessante de vagas, mas em relação aos candidatos, a gente sabe que é muito pequeno. Sim. Então é essa a questão. Vamos chegar, quem sabe, num Brasil que as notas, desde o primário e a evolução, possam ser vistas e as pessoas possam conseguir melhorar bimestre a bimestre, observando no final de 13 anos, de 10 anos de estudo, ou 11 anos de estudo, poder alcançar uma colocação na faculdade de forma direta, né? Sem precisar fazer. Aí nós vamos valorizar o ensino ali, em toda a esfera, em toda a sua trajetória, né? Eu acho que a discussão, e isso eu acho que mereceria, inclusive, ter outras pessoas dessa questão de discutir educação. Eu acho que tem uma distância muito grande da sociedade e da escola. Isso é ruim para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. Isso é ruim, não é? Não existe educação feita só em casa, não existe educação feita só na escola. É um compartilhamento, né, na formação desse novo cidadão, desse novo homem, dessa nova mulher. Escola e família precisam andar de mãos dadas. O que eu tenho percebido, eu comecei na educação em 2001, ou seja, eu estou com 22 anos de educação. O que eu tenho percebido é essa segregação entre família e escola, que o maior prejudicado nisso tudo acaba, né, sendo a criança, o adolescente e o jovem, né? É importantíssimo haver esse diálogo entre a escola e a família. E as pessoas, a sociedade brasileira precisa entender. Não há outro caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento que não passe pela educação. Não existe outro caminho. Não existe mágica. Não existe feitiço. Não existe. Não é? Uma sociedade se constrói a partir dos seus cidadãos. Se seus cidadãos não têm uma boa formação, uma boa educação, um bom acesso ao conhecimento, se ele não tem isso, não existe desenvolvimento. Não existe. É errôneo dizer que, na verdade, a educação ela foi muito mais respeitada pelo cidadão algumas décadas atrás. Ela era uma instituição que tinha um poder em que as pessoas respeitavam aqueles que estavam naquele poder e entendiam a função daquele poder como sendo uma forma de melhorar de vida, de alcançar os objetivos de uma questão melhor. Os pais desejando que os filhos tivessem um alcance ainda melhor. Eu sei que isso aqui leva uma discussão enorme, né? Nós vamos para a próxima matéria, mas sim, é errôneo dizer isso, que ela perdeu esse olhar de respeito que as pessoas tinham.
Então, não falaria isso. Talvez, é por isso que a minha proposta, estou propondo realmente para você, talvez trazer outras pessoas para se discutir sobre discutir a educação brasileira, não é? Desde a época do Império e ver como essa evolução da educação veio dentro da sociedade brasileira e por que a gente chegou ao ponto que nós estamos hoje, não é? Para que as pessoas, talvez isso ajude as pessoas a entenderem um pouco melhor, inclusive a importância da própria educação, não é? Porque até um dado momento, não muito longe de nós, viu? Porque a universalização da educação ela acontece em década de 90, com a LDB de 96. Até então, nós tínhamos no Brasil uma educação elitizada. Não era todo mundo que tinha acesso à educação. Então, quando há uma universalização do acesso à educação, houve uma despreocupação das políticas públicas de educação com a manutenção, né, da importância da educação na formação de uma sociedade desenvolvida. Né? E aí parece que cada um correu para um lado, né? Família para um lado, escola para o outro, e aí todo mundo se perdeu nesse novo percurso. Não é? E no meio disso ficou a criança, ficou o jovem, ficou o adolescente, e fica a família e escola brigando, né? Discutindo o que é uma temeridade. Perfeito. Mas isso nós vamos colocar num panorama para falar a respeito da educação, como é sempre muito salutar e necessário. Bom, vamos continuar falando de Enem, e para aqueles que não conseguiram fazer a prova, que perderam por motivos que nós vamos elencar daqui a pouquinho, tem a possibilidade de fazer essa prova, de reagendar essa prova do Enem. Vamos estar falando a respeito agora sobre isso, e as informações vêm da agência Senado. Prazo para solicitar reaplicação do Enem 2023 começa nesta segunda. Candidatos que, por problemas de logística ou saúde, doenças infecto-contagiosas, não puderam fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 do Enem, têm de hoje, dia 13, até sexta-feira, dia 17, para solicitar pela página do participante a reaplicação do exame. A medida vale também para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada. Segundo o Ministério da Educação, entre os problemas logísticos que possibilitam a reaplicação das provas, estão alguns ligados ao comprometimento da infraestrutura, como desastres naturais, falta de energia elétrica no local, caso comprometa a visibilidade da prova, falha do dispositivo eletrônico fornecido ao participante, erro no procedimento de aplicação da prova, caso incorra em comprovado prejuízo ao candidato. As doenças infecto-contagiosas que possibilitam a replicação da prova são Covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócita e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, explica que nos casos de doenças infecto-contagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios que serão analisados pelo INEP individualmente. Nos casos de ausência devido a problemas logísticos, o INEP reavaliará as solicitações de acordo com as intercorrências registradas. Para solicitar a reaplicação do exame, o candidato deve acessar a página do participante e apresentar documento que comprove a necessidade. Os dados inseridos no pedido não podem ser alterados após o envio. As informações são da Agência Brasil. Eu vou dizer para você, dada a importância, dado o que significa hoje o Enem, eu confesso a você que é a primeira vez que o Ministério da Educação abre a possibilidade de reagendamento. Não sei se o ano passado aconteceu. Não sei te dizer também. Entendeu? É a primeira vez que, assim, eu acho que minha mente gravou. Se o ano passado teve, eu não me lembro. Mas, assim, não tinha. Você perdeu. Não é? Agora, algo que é tão importante, e aí, cara, ninguém escolhe ficar doente, não é? Ninguém, por exemplo, choveu demais, parou tudo, ninguém escolhe determinadas situações. Então, a partir do momento que eu entendo como positivo, quando o Ministério abre essa possibilidade de reagendamento, né, dependendo aí dos casos que aconteceram, de reconhecer que realmente fugiu do controle da própria pessoa, não é? Então, eu entendo como algo positivo, entendendo
sabendo da importância que é o Enem para as pessoas. Né? Hoje não é um exame nacional, reúne, né, a todas as universidades públicas praticamente do país, a porta de entrada para essas universidades públicas. Então, quer dizer, não dá para você ter um posicionamento tão radical, perdeu, sem dar sequer a oportunidade da pessoa, não perdi, não foi porque eu quis, não é? Não foi porque eu cheguei atrasado, não, eu estava doente, eu tive algo que realmente me impediu de estar lá. Me alocaram a mais de 30 quilômetros da minha... O que é outra... Quando eu vi isso, que eu vi muita reportagem sobre isso, viu? Agora nesse Enem. Não entendo. Por que você vai colocar a pessoa para fazer uma prova 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros da residência dela? Não entendi. Te juro que eu não entendi. O IA, né? Não entendi, Deixa sabe? O IA já viu. Que é outra reflexão que eu acho que deve ser trazida em algum momento, né? Porque hoje a gente sabe que a questão do calor, ela influencia, inclusive, no nosso raciocínio, né? Perfeito, muito. Aí eu fico pensando ontem, com o dia que fez, o calor que fez. As escolas que já estão equipadas, que têm ar-condicionado nas salas de aula, não é? Deu um conforto às pessoas que estavam, não é? Alocadas nesses espaços para ter um bom ambiente para realizar uma prova. Agora, aquele que fez uma prova num lugar que não tem ar-condicionado, eu fico imaginando, né, o sacrifício dessa pessoa em raciocinar, né, dentro de uma sala de aula fervendo, não é? Fervendo, e ela sabendo que ela está sendo avaliada, o conhecimento dela está sendo avaliado. 1.400 cidades sofreram esse calorão, viu? 1.400 cidades. Ou seja, um número considerável. Considerável, né? Eu fico me imaginando, né? Foi mais um desafio para essas pessoas, né? Que infelizmente no local que fizeram a prova, se no lugar estava, né? Se na cidade estava calor, além de toda a pressão de fazer uma prova, ainda teve que lutar contra esse calor, porque ontem foi demais. Demais, até na praia, o pessoal estava pensando em levar alguma coisa para refrescar. Bom, vamos falar agora sobre emendas estaduais. O Senado lançou aí, falou a respeito dessa questão, a Comissão do Orçamento falando a respeito dessa questão, que as emendas devem, antes de ir para novas obras, devem ser encaminhadas para as obras que ainda não finalizadas. Nós vamos falar a respeito desse tema agora, que é preocupante, né? E vem da agência Senado. Vamos às informações. Emendas estaduais terão de se destinar recursos para 128 obras em andamento. A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, divulgou uma lista com 128 obras. Isso mesmo, 128 obras em andamento que devem ser objeto de emendas das bancadas estaduais no Congresso em 2024. A PLN 2923, as emendas e as obras terão de ser repetidas porque, por a lei, bancadas são obrigadas a destinar recursos para as obras já contempladas nas demandas do ano anterior até que elas sejam concluídas. A lista de obras está no anexo ao documento que contém as diretrizes para a elaboração de emendas, elaborada pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas da CMO. O relatório de apoio às bancadas lista todas as emendas de bancadas estaduais impositivas, RP7, de execução obrigatória, e não impositivas, RP2, e que estão sujeitas à repetição em cada unidade da federação. No total, são 24 unidades federativas com obras iniciadas e ainda não concluídas na lista. A maior quantidade de obras está no Rio Grande do Sul, 23, segundo por Piauí, 12, Paraíba, 11 e Santa Catarina e Pernambuco, com 8 obras cada. Os estados sem obras na relação são Amazonas, Ceará e Tocantins. Entre as obras em andamento listadas estão a construção do Canal do Sertão Baiano, a construção do sistema adutor do Brejo, a implantação do Parque Nacional da Terra Ronca, a construção da barragem Jequitiá, a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Também estão na relação a construção de ponte sobre o Rio Uruguai, a construção de terminal rodoviário em Porto Velho, a construção e reforma de reaparelhamento de aeroportos e aeródromos em Guarujá, a construção de ponte entre Epitaciolândia e Brasileia, a aquisição de equipamentos e material permanente para unidades de saúde do Distrito Federal, a construção de Hospital da Mulher em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
Obras de construção de vários trechos rodoviários em diferentes estados também fazem parte do rol. Entre essas obras estão a implantação do anel viário da região metropolitana de Recife, a construção do acesso rodoviário ao terminal portuário de Capuaba, a adequação do trecho rodoviário de Miranda do Norte, o entroncamento das rodovias Iquadauana e a adequação do trecho rodoviário entre Teresina e Parnaíba. A determinação que as obras iniciadas com emendas das bancadas estaduais devem ser continuidade já constava em uma resolução de 2006 e depois foi inserida na Constituição de 2019. De acordo com o dispositivo, as emendas de bancada estadual, quando tratarem do início de investimentos com duração de mais de um ano ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto da emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. As situações em que as bancadas não precisam repetir emendas para essas obras, também chamadas de inacabadas, o que não significa que estejam paradas ou abandonadas. Se o projeto não tiver sido iniciado, se pelo menos uma etapa já tiver sido concluída, se a sua proposta do Executivo já apresentar recursos suficientes ou se existir algum impedimento técnico ou legal para a continuidade da obra. As informações são da agência Senado. Parece complicado, mas não é. Investiu-se dinheiro de uma obra. Se essa obra não for concluída, a bancada não pode mandar dinheiro, senão para essa obra, para a conclusão da obra. É interessante isso, Reginaldo. Se a obra não foi concluída, está paralisada, mas é por falta de recursos? Qual o motivo esta obra está parada? É isso que eu gostaria que essa matéria também relatasse. Que parece que assim, a obra não andou, vamos mandar mais dinheiro para lá para andar. Mas não andou por quê? Começou uma primeira etapa e parou, mas espera aí. Não é para parar. A obra tem começo, meio e fim. Então me parece que se discute muito essa questão de onde eu vou enviar e não por que parou. Olha, as obras que iniciaram, não, as obras que foram suspensas por irregularidade, essas não recebem. Mas e essas que não terminaram, que iniciaram e não terminaram por quê? Parou aonde? Então, parou na falta de recurso ou na transparência? Parou onde? Eu acho que, eu entendo, né, que talvez essa seja a reflexão, né? E aí eu volto a falar, né, eu gosto de bater em algumas teclas que para mim eu entendo serem muito importantes, que é a medida da política é a sociedade. Então, quer dizer, a política, ela parece até que ela está funcionando, né? Então, olha, as obras inacabadas, então é obrigado a mandar, continuar, enquanto não for acabada, as bancadas têm que enviar, né, o dinheiro, os recursos para lá, e etc, etc. Mas aí vem a pergunta que tu faz, por que elas estão inacabadas? O que aconteceu para aquela obra? Ela está dentro do prazo? Ela saiu do prazo? Por que ela não está no prazo? Então, quer dizer, são perguntas que ficam sem respostas e para a maioria da sociedade, não adianta o Márcio, o Reginaldo ficar aqui falando ou questionando. Tem que ser a sociedade questionando. Por que não acabou? Está dentro do prazo? Não é? Aonde eu consigo porque é outra coisa, né? Diz que tem transparência, não tem, gente. Você vai entrar hoje para procurar, é a coisa mais difícil do mundo você encontrar informação sobre uma obra. Para a pessoa, para o cidadão comum tinha que facilitar para ele, não é? Tá tendo obra tal. Eu vou procurar lá no portal da transparência, obra tal, não é? Eu tenho que saber o número da obra, o número do contrato, o número disso, o número daquilo. Eu tenho que saber um monte de informações que não é um acesso fácil de se ter, não é? E aí o que acontece? Mas está lá, a informação está lá. Poxa, mas eu não consigo chegar na informação. Porque para eu chegar nela, eu preciso de informações que não são fáceis eu encontrar essas informações. Então, quer dizer, essa facilidade também do controle da sociedade deveria ser maior, não é? Ou seja, parece, tem o portal da transparência, você não tem informações, não a discussão é mais profunda. Grande parte dos brasileiros não sabe nem como acessar esse portal e ter as informações. Você está entendendo? Eu concordo com você, tinha que ser uma coisa, lembra das placas nas obras que tem que ser colocadas para que você tenha informação? É isso.
Então, mas você já fez a experiência de passar na frente de uma placa de uma obra, pegar as informações e tirar uma foto, depois ir lá procurar e você não encontra? Não encontra. Ou muitas vezes você tem uma informação que o prazo da obra já está em 6 meses ou 8 meses que foi ultrapassado. E agora, o que você faz? Você está entendendo? Então, quer dizer, são essas questões. É claro, eu acho que é uma iniciativa interessante. Poxa, se você destinou verba para aquela obra não acabou, então você vai ter que continuar destinando. É o Senado falando, não estamos aplicando a lei que vocês aprovaram. É a lei. Não é? Não tem mérito nisso, é obrigação. Não dá para você parar agora ou largar no meio do caminho. Não dá, gente. Tem que acabar o raio da obra. Então, quer dizer, não é? Mas eu acho que o cerne da questão é isso. Por que que a obra não acabou? Orçar errado? Quem orçou errado? Ela está dentro do prazo? Ela estourou o prazo? Se ela está dentro do prazo, o que foi que aconteceu? Então tá bom, está dentro do prazo, tá legal, tá andando, só precisa de dinheiro para terminar. Aí ela estourou o prazo, por que que ela estourou o prazo? Não é? Então... Fica aqui, vou trazer um questionamento aqui na região metropolitana, o viaduto Rubens Paiva, aquele sistema rodoviário Rubens Paiva. Quando se construiu o viaduto, se fez toda uma formatação e, obviamente, ele ficou totalmente equivocado quanto à acessibilidade e à proposta de facilitar o trânsito. Muito pelo contrário, ele só piorou. Criou-se toda uma situação. Aí veio o governador do estado e anunciou que ia consertar tudo aquilo e que o governo ia investir 72 milhões de reais na obra. Que bom, só que isso não é mérito, gente. Houve um erro. E quem foi esse erro que custou 72 milhões aos cofres públicos? Nosso dinheiro Não, da peraí, população. quem é que vai pagar esse erro? Foi o engenheiro que projetou? Foi quem aprovou o projeto? Quem é que está pagando? E o erro de quem? Quer dizer, não dá para você passar um pano igual essas obras. Olha, gente, a obra não terminou, vamos mandar dinheiro, mas não parou. Parou por quê? Não conseguiu por quê? Orçar errado? Foi feito errado? Então, a gente tem que ter mais seriedade com isso, né? É que infelizmente no inconsciente popular, viu? Isso assim, não é, eu não estou falando nem dos políticos, não, da sociedade, no inconsciente popular, o dinheiro público não é de ninguém. Não, o dinheiro público é do governo e todo mundo não gosta do governo. Então, aquele dinheiro é do governo, o governo merece. Entendeu? É nosso dinheiro, é pago pelos impostos que a gente, no imposto que está ali, no palito de fósforo, no pão, no... gestor é uma coisa, o governo é outra. Entendeu? É nosso, o dinheiro é nosso. Então, quer dizer, aí você vê essa farra com dinheiro público, porque no inconsciente popular não é de ninguém. Não é de ninguém. E quantas vezes eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, de gente que falou, se eu chegasse lá, eu também faria a mesma coisa. Essa ideia de que não é de ninguém é nosso, não é para ser investido para a melhoria da infraestrutura, da onde a gente mora, de transporte, de saúde, de educação, não é? De saneamento, é para investir na melhoria das condições de vida da sociedade. Eu ouvi de Patrícia hoje pela manhã, o governo vai facilitar não sei o quê, mas o dinheiro vem da onde? Quando o governo diz que vai fazer alguma coisa, quando o governo diz que vai ofertar alguma coisa, isso tem um custo. Esse dinheiro vem de onde? Porque parece que o dinheiro brota de algum lugar. E não é. É imposto, é conta. Me fala que eu vou ter isso. E esse dinheiro vem de onde? De onde vem o recurso para cobrir isso? É aí que a gente entra nessa questão de déficit. Mas vamos ater as obras aí mesmo que o Senado falou agora. E vamos para a próxima matéria. A gente espera aí que o pessoal passe a obedecer a lei, né? É lei. É lei. É lei. Ó, nós estamos obedecendo a lei. É obrigação. Aí é simples assim. É simples, é obrigação sua. Nós estamos falando aqui dessa questão de vendas e tudo mais. Nós vamos falar sobre inflação, né? Sobre todo mundo fica de olho na inflação. Ainda mais pessoas da minha faixa etária, da minha geração, que viveu inflações iguais, quase que próximo da Argentina, aquelas loucuras de inflações, e que houve congelamento de poupança, houve toda uma situação, houve a criação do Plano Real, que aí conseguiu-se controlar a economia. A duras penas, não foi fácil, a duras penas, muita gente, muito prejuízo, e a maioria do brasileiro sofreu bastante, principalmente quando aquela questão da conversão, né? Que é a tabela de conversão, né? Pro real, aquela coisa toda. Bom, mas vamos falar da inflação, e as informações vêm da agência Senado. Mercado reduz previsão de inflação de 4,63 para 4,59 este ano. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, caiu de 4,63% para 4,59% este ano.
A estimativa está no Boletim Focus, desta segunda-feira, dia 13, a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,92%. Para 2025 e 2026, as expectativas de previsões são de 3,5% para os 2 anos. A estimativa para 2023 está acima do centro da média da inflação, que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023, com a intervalância de tolerância de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior é de 4,75%. Segundo o BC, no último relatório de inflação, a chance de o índice oficial superar o teto de meta de 2023 é de 67%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, taxa fixada em 3%, mas ainda situa-se dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em outubro, o aumento de preços das passagens aéreas pressionou o resultado da inflação. O IPCA ficou em 0,24%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual foi baixo a taxa de setembro, que teve alta de 0,26%. A inflação acumulada este ano atingiu 3,75%. Nos últimos 12 meses, o índice está em 4,82%. As informações são da Agência Brasil. Bom, antes que fale, eu já vou fazer a pergunta, né? Já me perguntaram isso. Eu não viajei de avião esse ano. O que eu tenho a ver com esse preço da passagem? O que eu tenho a ver com a passagem aérea? Então, é um número bem reduzido de brasileiros que estão viajando. E por que eu estou pagando esse custo? Porque está na inflação. Porque está na média de cálculo. Agora, se você pegar esse... mas é 0,1, qualquer coisinha ali. Mas se você pega 1 trilhão e tira 10%, você vai ver quantos bilhões não tem. Vai tirando, você vai ver o quanto representa. Ou seja, se você precisava de 10 para comprar, você precisa de 10 mais 4%. Se você precisava de 100 para comprar, você precisa de 100 mais 4,65 mais 4. Quer dizer, 1,5 para cima é assustador, 1,5 para baixo também é assustador. Por quê? A inflação tem a ver com consumo, tem a ver com tanta coisa que a alteração dos índices, por menos que a gente observe, afeta diretamente. E o governo acaba não conseguindo aplicar a sua meta. Tem tudo isso a ver. Tá? Aí você fala, poxa, inflação é isso? Inflação é bem pior. Inflação, ao mesmo tempo que ela pode estar consumindo você, ela pode também impedir que o país cresça. Reginaldo, você já andou de avião esse ano? Esse ano não. Então você também. Esse ano não. Mas eu acho que a compreensão é outra coisa, talvez, que a gente precisa, o brasileiro precisa, é compreender mais essas discussões sobre inflação, não é? E qual o impacto que isso tem é gigantesco, né? Porque isso influencia nas contas públicas, no fechamento dessas contas, no déficit, no superávit. Isso não é. Aí vai reverberar no nosso dia a dia, não é? Né? Você entra num supermercado, você entra numa padaria, e isso vai ter consequência nesse cotidiano, não é? Nesse cotidiano. Então é importante que as pessoas entendam a importância do controle da inflação, o que isso também significa no que diz desenvolvimento e crescimento de país, não é? Então, quer dizer, essa relação que tem com o próprio desenvolvimento do crescimento econômico do país, não é? A questão da inflação. Tanto que teve uma vez que, acho que o ano passado, inclusive no ano passado, ainda aconteceu alguns meses que tiveram deflação, né? E aí isso foi divulgado como algo, deflação é a coisa mais... E aí não é bem assim, não é? Você ter uma deflação não significa que está tudo muito bem. Porque uma deflação significa que, economicamente, o país está praticamente paralisado. Não está funcionando, não está andando, não está crescendo nada. Então, quer dizer, falar ou discutir a questão da inflação é algo muito mais complexo mesmo, né? É algo muito mais difícil até de entender. O que a gente vai entender claro, você tem um índice de inflação, é criado uma meta. Eu acho que isso a gente tem que ter claro, né? Tem uma meta. Como é que está a inflação, não é? Oficial em relação a essa meta que foi estabelecida,
Isso influencia diretamente, inclusive nas decisões políticas dentro da economia de um país, né? Geração de emprego, fabricação de insumos, não é? Consumo. Implica em tudo isso. E aí a gente tem que perceber essa relação, não é, do oficial com essa meta. Porque eu vou dizer para você, aí eu vou falar, Márcio, como um cidadão comum, não é? Em alguém que não sou economista, eu sou um cidadão comum, como qualquer um aí que, né, vive sua vida no cotidiano. Que eu acredito que é outra coisa que a gente, né, talvez é uma sugestão que eu também é um outro programa, é uma outra discussão. Porque, assim, fala-se da inflação real, né, da inflação oficial, que é essa, né? Era 4,63, foi revista para 4,59. A expectativa pode chegar a 4,75. Então, mas assim, quando eu vou no supermercado, esse 4,69, o 5,9 vira 5, 6, 7 fácil, viu? Sim, é o que a pessoa fala, pô, mas é 4,69, isso aqui tá custando 10, tá custando 12. Né? Vira fácil, não é? Porque aí é outra coisa que eu acho que o brasileiro tem que entender entre o oficial e o real. E o praticado. Não é? É muito complexo, é muito doido isso. Mas é outra coisa. Quando a sociedade entende essa dinâmica também, a gente sabe o que cobra daquele que nos representa, poxa. Eu votei num presidente da República, eu votei em deputado, eu votei em senador, não é? Eu votei para os caras discutirem e quebrarem a cabeça para tentar buscar uma solução para minimizar, não é? Esse conflito do real com o oficial que acaba com o nosso bolso. Só para falar dessa questão que o Reginaldo falou, além da inflação, tem a questão do mercado também, né? Quando você vai para comprar, o que acontece? Dependendo do índice de exportações, dependendo do preço lá fora e da defasagem com o dólar, é mais vantajoso exportar. Aí o pessoal exporta, aí falta para o mercado interno, aí sobe o preço. Então, além da inflação, tem oferta e procura. Oferta e procura. Então... Olha esses balai de gato, tem tanta gente colocando a mão aí no preço do coloca. Não é? Então, mas assim, quanto mais a sociedade, eu sempre falo isso, quanto mais a sociedade compreende, eu não vou dizer que a gente vai se tornar especialista em economia, não é isso. Só que nós não sabemos, a grande maioria, não é? A grande massa, não entende absolutamente nada. Nada. Somos 220 milhões de técnicos de futebol. Só que, entendeu? Para falar de economia, bem reduzido. E aí, o que eu vou cobrar do deputado, não é? Eu vou chegar na venda do deputado, poxa, deputado, eu vou cobrar o que dele? Nada, eu não sei, não entendo. Nem lembra quem votou. Não é? Não entendo, mas são decisões dele, né? No Congresso Nacional, são decisões deles que impactam toda essa realidade, não é? São decisões deles. Que impactam em tudo, não é? As decisões políticas impactam na vida real. No dia a dia, ali na boca do caixa. Na boca da bomba, na boca do caixa. Eu vou desonerar a folha de pagamento de tal setor. Por que ele está fazendo isso? Não é? Eu não preciso entender a fundo. Mas isso vai refletir aqui no eu preciso entender minimamente, não é? Por que eles estão fazendo isso, não é? Então, quer dizer, minimamente que a gente entende, a gente vai saber cobrar. Ou seja, eles estão desonerando as folhas de pagamento dos setores certos? Ou eles estão beneficiando os coleguinhas? Meu grupo, minha turma. Quer que realmente está realmente sendo certo essa desoneração? E a desoneração ainda está parada. Vamos ver o que vai dar. Então, mas mesmo assim, o entendimento tem que ser mais profundo, né? Tem que ser mais entendido. Porque pode ser que a desoneração da folha do setor não está sendo no setor certo. Não sei, eu estou jogando, estou criticando como cidadão. Uma coisa não substitui a outra. Eu não estou comparando o que é mais importante. Cada um escolhe aquilo que é melhor. Mas, da mesma forma que uma notícia bizarra, ou então um paparazzi, ou alguma foto, né, mirabolante ganha espaço, também deveriam se dar atenção a essas questões muito importantes do país. Estou dizendo para você não curtir aquela foto que dá o impacto mirabolante, se isso te faz feliz, se faz dar risada, ok, perfeito. Dê a mesma atenção para as coisas que também falam do teu país, da política, que isso também é importante, né? Acho que dedique também atenção. Não quer dizer que você não faça uma coisa para fazer outra, mas pelo contrário, faça as duas, né?
Continue curtindo a foto, continue Pois curtindo é. toda essa questão dessa grande visão que a internet deu, desse muito real da internet deu, mas curta também os conteúdos, procure os conteúdos para se informar melhor e falar sobre o seu país e decidir. Porque, na verdade, você é o governo. Você é o Estado. Você é o Estado. Tá? Você é o patrão. Você é o patrão, né? Patrão de si mesmo. Então, te roubando, você não está nem aí. 11 Ah. horas mais 41 minutos. Chegamos no finalzinho, encerramos. Escola Técnica de Música e Dança. Hoje tem apresentação anual no Palácio das Artes, na Praia Grande, cidades aqui da região metropolitana. Então, hoje, a partir das 19 horas, a gente vai ter o espetáculo anual dos trabalhos realizados por professores e alunos de música e dança, né, da Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva, o Conservatório Municipal Musical de Cubatão. Quem tiver a oportunidade de prestigiar o trabalho realizado tanto por professores quanto pelos alunos, sintam-se especialmente convidados, não é? O ingresso é R$20. Nós ainda temos alguns ingressos, serão vendidos lá na bilheteria. Nós resolvemos manter o valor de R$20 para quem tiver interesse. Lembrando que a aquisição desse ingresso, além de você ter a magnífica oportunidade de prestigiar um trabalho maravilhoso realizado pela escola, né, através dos seus professores e alunos, vão ter a oportunidade de assistir um belíssimo espetáculo e ainda ajudar, não é? Ajudar a Escola Técnica de Música e Dança, porque a arrecadação com a venda dos ingressos é para reverter para a PM da escola, né? Depois que a gente pagar todos os custos, né, desse evento, ali o que sobra fica para a PM, para que a gente possa estar aplicando, né, nos projetos que a gente acaba desenvolvendo durante o ano, juntamente com os nossos alunos e professores. Então, você que está nos assistindo, que tiver a oportunidade, hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, a partir das 19 horas, no Palácio das Artes, né, na Praia Grande, a apresentação do espetáculo Entre Nós, promovido pela Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão. É um momento interessante porque a escola, ela traz para o público tudo aquilo que foi desenvolvido. Na verdade, é uma prestação de contas. Uma prestação de contas. Você vai assistir tudo aquilo que foi desenvolvido nas escolas pelo corpo docente e que está sendo aplicado com os alunos. É uma prestação de contas. Um espetáculo maravilhoso. E, acima de tudo, é uma prestação de contas, mostrando para você qual a funcionalidade da escola, qual o produto da escola, que é o aluno. Que é o show, que são os músicos, que são os artistas ali, que são os profissionais da música que estão sendo formados, profissionais da dança que estão sendo formados. Então, parabéns, porque não é só um espetáculo, é um momento cívico. Venham conhecer onde é que foi aplicado o recurso. E está aqui o resultado. Parabéns, na verdade, para os professores e os alunos, né? As grandes estrelas dessa noite. Eu não estou preocupado em não rasgar cedo aqui não, mas quem está à frente merece mérito, porque quem está à frente conduz um grupo e concatenar todas as ideias e fazer com que isso se torne realidade e o melhor para o aluno não é uma tarefa fácil. E tem que ter mistério, tem que ter sabedoria. Parabéns a você que vem realizando esse trabalho. Então, que nunca me falte sabedoria, né? Nem discernimento e nem essa vontade de estar sempre a serviço, né? Falou agora Santo Agostinho. E assim vamos chegando ao finalzinho. Ingressos no local, R$20. R$20, tá? Ainda a gente tem alguns ingressos, já vendemos bastante, né? O pessoal na já bilheteria comprou. Lá na bilheteria ainda nós temos alguns ingressos, eu acho que tem uns 100 ainda, viu? No conservatório e também na bilheteria do teatro. A partir agora da 1h, o pessoal já vai estar indo, né? Certo. Toda aquela staff para organizar os espaços, para a marcação de palco, então já vai os ingressos. Sim. Então já não vou ter mais aqui na escola nada, a partir das 3 horas, só lá. Mas aí mesmo lá estará sendo vendido a R$20, não é? Uma oportunidade aí maravilhosa, tenho certeza que quem for não vai se arrepender. Perfeito. Hoje a dica, né, Maria Clara? Apresentação. Chegamos ao finalzinho, Reginaldo, agradecendo sempre a tua participação aqui conosco, sempre salutar, sempre positiva. Eu vou dizer para você que eu agradeço, né? As segundas-feiras pela manhã tem sido uma grata satisfação, né? Tá aí batendo esse papo com você, né? Com a Maria Clara.
Tá ali nos bastidores, mas sem ela isso aqui não acontece, né? Então, e com o pessoal, né, que nos acompanha. Então, tá aqui, né, quando não há nenhum outro compromisso, né? E aí a gente tem sempre conversado, mas sempre que possível, segundas-feiras de manhã, tem sido uma grata satisfação estar aqui compartilhando, conversando com você e com o pessoal que nos acompanha. Uma alegria imensa. É sempre um prazer ver uma pessoa do seu conhecimento vir aqui e dividir a sua opinião e o seu conhecimento, levando mais uma forma de interpretação para que as pessoas possam avaliar. Avalie, leia, ouça e aí tire suas conclusões, né? Isso e aí mesmo. Faça. Nós não somos aqui os donos da verdade, nós colocamos uma opinião a mais para que você possa acessar mais informações e tirar sua própria conclusão. Isso mesmo. É um ser humano pensante, esse que é o objetivo, né? É isso que a gente quer construir. Agradecendo ao Reginaldo, agradecendo a Maria Clara que está ali nos comandos, agradecendo sempre a você. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais, como também no rv1.com.br, o nosso site e também no nosso canal no YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais o Virtual News, se Deus quiser.